Glória ao Senhor, irmãos. Vamos se pôr de pé neste momento, moedinho. Por gentileza, chega até aqui, dá um quietinho, cantinho, adorando a Deus. Pode chegar, vou orar para o irmão que vai pregar, o Miquel, para trazer a palavra. E moedinho já ora, irmão, por André e família que pede nossas orações, Terezinha e família, também Vitória está pedindo nossa oração. Aleluia. Não esqueça, André e família, Terezinha e família e Vitória, que pede as nossas orações. Você vai orar e Deus vai ouvir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. Você é justo, ora e crê, porque Deus ouve a oração do justo. Aleluia. Ao Senhor, meus irmãos. Irmãos acham que era vergonha? Quem disse que era? Levanta a mão. Irmão. Alguém não sabia? Agora estão sabendo. Amém? Vamos orar? Amado e querido Deus, mais uma vez, pela tua bondade infinita e misericórdia, teu grande amor para conosco, nós chegamos mais uma vez na tua casa, com alegria no nosso coração, na nossa alma, porque nós sabemos que a tua presença também está aqui conosco. Querido Deus, agora nós oramos em favor deste pedido de oração. Meu Deus, tu sabes a necessidade, o problema, nós confiamos em Ti, por isso nós apresentamos a Ti, Senhor, nós intercedemos a Ti por eles agora, querendo que Tu faças uma obra grande agora, um milagre para a glória do Teu nome. Querido Deus, estende as Tuas mãos, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, aonde eles estão nesse momento, envia um anjo agora com a bênção, Senhor, para entregar nas mãos deles. Nós confiamos em Ti, porque Tu és Deus que ouve as nossas orações, Tu és Deus fiel, justo e verdadeiro. Querido Pai, abençoa o Teu servo que vai pregar mais uma vez, usa como sempre tens usado. Nós precisamos de ouvir a Tua voz, é a nossa oração, agradecendo pela bênção que iremos receber, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus, por essa noite, por essa oportunidade, por mais um dia que temos passado e podemos estar aqui na casa do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós vamos abrir a tua Bíblia no livro de Esther. Eu quero pedir, eu sou meio assim chato, sou meio exigente com som, pode me dar um pouquinho mais de retorno e um pouquinho mais de agudo, se for possível. Isto. Esther, nós vamos ler capítulo 3, versículo 8, 9 e versículo 13. Esther, capítulo 3, versículo 8, 9 e 13. Depois vamos ler o 4, capítulo 4, 1, 7, 14 a 17. Esther, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o versículo 8. Esther 3 e 8. Diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Hamedata, a Agagita, adversário dos judeus. Versículo 13. E as cartas se enviaram pela mão dos correios de todas as províncias do rei, que destruísse, matasse e lançasse a perder todos os judeus, desde os moços até o velho, crianças e mulheres. Em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus despojos. Capítulo 4, versículo 1. Agora, capítulo 4, 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes
Vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Versículo 7. E Mardoqueu lhe fez saber, ou seja, vamos ler, versículo 5. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que esse tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. Versículo 7. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para destruir, para os destruir, para mostrar a Esther e a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse a sua presença pelo seu povo. Versículo 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a esse reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu fez saber, Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sente, meus queridos. Aleluia. Irmãos, nós temos aqui uma palavra que Deus tem colocado no meu coração aqui, ó. Desde que o irmão José nos convidou, parecia, eu não sei se os irmãos têm isso, você deve ter essa experiência, que há momento parece que a Bíblia é um livro fechado. E parecia que não entrava mensagem nenhuma no meu coração. E ontem eu comecei a meditar numa palavra, e creio, eu que era da vontade de Deus, e vim para cá para pregar aquela palavra. E quando cheguei aqui, dobrei o joelho, eu disse: Deus, se é aquela palavra, então confirma que não é, muda. E de repente, irmão, Deus me colocou essa mensagem no coração. Aleluia. O hino que eu cantei aqui é uma mulher, a atitude dela, irmãos, mudou a vida dela e da sua família. E eu quero falar nessa noite, a atitude de um homem e uma mulher mudou a história de uma nação. Ou seja, não só mudou a história, mas evitou o extermínio de uma nação, que era a nação judia, a nação eleita por Deus. É claro que diante de tudo esse cenário que aconteceu, estava a mão do diabo, estava a mão do inimigo nosso, querendo destruir o povo judeu, porque ele sabia que Cristo nasceria dos judeus, viria a esta terra para nos salvar. Irmãos, o povo judeu estava exilado ali na Pérsia, em Suzã, capital da Pérsia. Estavam muito bem até o momento em que este homem chamado Mardoqueu, judeu Mardoqueu, que para mim, meus queridos, é o autor principal, é a principal figura do livro de Esther. Ora, muitas vezes pregamos sobre Esther, mas Mardoqueu foi a principal figura do livro de Esther. Todos se dobravam diante de Amã. Se nós formos reportar um pouquinho para os contextos, nós vimos que aconteceu tudo aquilo ali, Deus permitiu aquela festa ali do rei Assuero, e Deus trabalhou de uma maneira tal, porque o Senhor já sabia o propósito, sabia lá na frente o que iria acontecer, até que Esther foi escolhida como rainha, e depois que Esther está lá dentro do palácio, agora, meus queridos, a Bíblia diz que este homem chamado Amã, alguns falam Ramã, desde lá como for, Amã era um dos grandes do rei, e o rei Assuero tinha exaltado este homem, e por exaltá-lo, aonde ele passava,
o povo se dobrava diante dele, o povo se inclinava, era o costume deles se inclinar diante do príncipe, diante do rei, deste comandante do rei Assuero. Só que existia ali este povo que guardava as leis do Senhor. Eu não sei, a Bíblia não relata se os outros judeus se curvavam, mas a história fala desse homem Mardoqueu, que foi o tio de Esther, que cuidou de Esther, que cuidou desde criança de Esther. Este homem não se dobrava, Mardoqueu passava e todos se dobravam e ele ficava em pé. Isso trouxe uma ira sobre o coração de Amã. E para mim, irmãos, Amã é o tipo do diabo. Amã, ele simboliza o inimigo da nossa alma. Porque se você se dobrar diante daquilo que o diabo quer, diante daquilo que o diabo oferece, está tudo bem contigo. Agora, se você não se dobra diante de certas circunstâncias que existem, certos problemas que nós enfrentamos, aí tu pode te preparar, porque o diabo vai lutar contra ti. Aleluia. Mas uma coisa é certa, irmãos, maior é aquele que está conosco do que o que é contra nós. Aí você pode ter certeza disso. E Mardoqueu, irmãos, um dia passou, aliás, Amã um dia passou ali, e o Mardoqueu não se prostrou-se. Amã intentou no coração dele, claro, uma seta do diabo, porque vocês podem ver que a lei era para destruir velhos, mulheres, moços e crianças, porque o diabo sabia que se ficasse alguém do povo judeu, eles iam frutificar e nasceria o Messias. O Messias tinha sido prometido. E o diabo já vem trabalhando desde o tempo de Moisés, quando no nascimento de Moisés, quando ele quis tirar a vida das crianças, porque sabia que o Messias viria. Então, meus queridos, este homem chamado Amã colocou no coração destruir não só Mardoqueu, porque a ira dele era contra Mardoqueu, mas por Mardoqueu ser judeu, o diabo queria então destruir tudo, não deixar nada, uma semente sequer. Aleluia. Mas quando Deus tem promessa, irmãos, o diabo se levanta de um lado, de outro, mas Deus cumpre a sua palavra, porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. Embora muitas vezes nós somos infiéis, mas Ele é fiel. E nessa noite, meus queridos, preste bem atenção, uma atitude certa, na hora certa, e por uma mulher e um homem de Deus de fé, muda qualquer história, muda qualquer situação. Eu já passei por momentos difíceis, mas não nos dobramos diante destes problemas, desses intempéries que passou na nossa vida. Por isso, hoje eu estou de pé, porque eu confiei no Senhor, porque entreguei os meus caminhos ao Senhor, confiei nele, e tudo mais Ele fez por nós. E Amã então disse: eu vou destruir. E aí ele sozinho não podia fazer. Ele teria que ter o aval do rei, ele teria que ter o selo do anel do rei. Para quê? Para que ele pudesse destruir todo o povo. E assim ele apresentou. Não vou entrar nos detalhes, meus queridos, porque esse livro de Esther, irmãos, é um livro, para mim, é o livro mais lindo que existe, a história mais linda que existe aqui. Embora este livro não fala a palavra de Deus, mas a Bíblia mostra através desse livro Deus trabalhando, parece assim, pessoalmente nessa história, na vida de Mardoqueu e de Esther. Então o Amã foi e fez então aquilo, foi lá no rei e disse: o rei, existe aqui no teu reino um povo que as suas leis são diferentes das nossas leis, e eles não se prostram diante do rei e nem diante de mim. Meus queridos, o diabo sabe que existe aqui, vamos agora reportar para os nossos dias, o diabo sabe que existe nesse mundo um povo que faz a diferença, um povo que é diferente do povo do mundo. E se não for diferente, meus queridos, eu quero te dizer: você está no lugar errado, porque a Bíblia diz que tem que haver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E outra vez, diz a Bíblia, haverá diferença quando teremos que prestar conta diante do Senhor, e lá nós veremos quem é quem, meus queridos. Quem fez a diferença vai ter
do teu Senhor, aleluia. E o Amã disse: rei, eles não se prostram, eles são um pouco diferentes, não convém deixar ninguém viver. Para que esse povo está aí? Esse povo vai ser um tropeço no teu reino. Esse povo só vai atrapalhar o crescimento do teu povo. E o rei, a essa altura, meus queridos, não sabia. Esther estava lá como rainha. E depois vocês viram que eu li aqui, que o Mardoqueu disse: olha, Esther, quem sabe, para esse tempo, Deus te levou a ser rainha para este momento. E claro, foi projeto de Deus, senão Esther não estaria lá. E o rei então, meus queridos, assinou um decreto, que no dia tal, todo judeu seria morto. Todo judeu seria perseguido, estivesse aonde estivesse, qualquer província que eles estivessem, eles estariam sendo perseguidos, estariam sendo mortos. E aquilo ali foi selado, e os cavaleiros saíam a levar a carta para as províncias. E a Bíblia diz, meus queridos, que quando a notícia chegou, havia um clamor, havia um gemido. Imagine, meus queridos, a sentença de morte. Agora olhe para mim e para você. Lembra que a salvação, ela veio para o judeu? Não veio para mim nem para você, meus queridos. A Bíblia diz que nós éramos gentios, destituídos da glória de Deus. Nós estávamos condenados, aleluia. Mas ele, Jesus Cristo, havia primeiro sim uma sentença. A Bíblia diz que a cédula que estava contrária contra nós, ela foi cravada na cruz. Lembra que eu e você, nós não tínhamos o direito de ser filho de Deus, mas depois de que Jesus quebrou, aleluia, depois que Jesus tirou aquilo que estava contrário, que estava dando o direito de nós sermos mortos, hoje eu posso levantar a mão e posso dizer que hoje eu sou verdadeiramente livre, porque Jesus me comprou, porque Ele pagou o preço. Eu estava destinado à morte, você estava destinado à morte, mas hoje você está aqui na casa do Senhor. E muitas vezes, meus queridos, nós não damos valor a essa salvação que Ele nos tem dado. Estamos por que não dizer, com o pescoço na guilhotina, mas Jesus foi até a cruz, aleluia. Ele foi até a cruz por causa de mim, por causa de você. Amados, o rei assinou, houve um clamor, e quando houve esse clamor, o Mardoqueu soube do que tinha acontecido. O Mardoqueu que fez, meus queridos, um homem de fé, um homem de coragem. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e foi para a porta do palácio, a porta de entrada ali do rei. Ficou ali diante da porta, com aquela roupa, aqueles tragos, tudo rasgado. E alguém fez saber a Esther o que estava acontecendo. E disseram: olha, o Mardoqueu, teu tio, está numa situação assim, assim. Ele está na frente do palácio. O que está acontecendo? Este irmão, eu sou eunuco lá para saber. E Mardoqueu diz: olha, diga a Esther que o Amã, ele tentou contra o nosso povo, e nós estamos marcados para morrer. Diga para Esther, aleluia, que para esse tempo Deus tem colocado ela ali no palácio como rainha. Meus queridos, quando Esther soube daquilo ali, Esther mandou dizer a Mardoqueu: Mardoqueu, eu não tenho como chegar diante do rei, eu não tenho como me apresentar diante do rei, porque a rainha só poderia se apresentar se o rei chamasse, ou se ela fosse voluntária, se o rei estendesse o cetro de ouro para ela, aí ela teria vida. Se não, se ela entrasse na sala do rei e o rei não estendesse o cetro para ela, ela seria morta, tirada dali e levada para a morte. E ela mandou dizer: Mardoqueu, eu não posso fazer isso, eu não fui chamada, faz algum tempo que eu não fui chamada para estar na presença do rei. E a notícia veio para Mardoqueu. Mardoqueu manda novamente e diz: Esther, se tu não te levantares, de outra parte veio o livramento. Meus queridos, eu quero dizer para vocês, nós estamos vivendo a era da apostasia. Nós estamos vivendo um momento em que a igreja está entrando, ou já entrou, pela
que não há mais o que fazer. Mas para Deus, meus queridos, não há nada impossível diante da nossa atitude para com Ele. A Bíblia diz que se meu povo se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, e eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus está pronto a intervir, mas eu e você precisamos pagar o preço. Aleluia. Vocês tiveram uma aguinha para mim por aí? Vocês estão aqui? Queridos, aleluia. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada difícil para Deus que Deus não possa fazer. Esther manda de novo um recado para Mardoqueu. Diz: Mardoqueu, faz o seguinte então. Olha, irmão, a atitude de uma mulher. Olha, Deus pode usar quem Ele quer, irmãos. Deus usa. Se você tiver uma atitude dessa, Deus vai te usar. Deus não te usa porque nós nos omitimos, nós não pagamos o preço. E para cada vitória que nós alcançamos, tem que pagar o preço. E o Mardoqueu, e a Esther manda dizer: Mardoqueu, faz o seguinte, meu tio, aleluia, faz o seguinte, reúne todo o povo judeu, manda dizer em todas as províncias, que jejuem por 3 dias e 3 noites, ninguém coma nada, e eu e as minhas moças vamos jejuar e vamos orar, e eu vou entrar na presença do rei. Quem é o rei? Me estender o cetro ou não, se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu irei no dia certo na presença do rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos. Eu ontem ainda numa reunião que nós tivemos ali com o nosso líder da nossa congregação, eu estava dizendo para ele: não existe outra saída, se não colocar a igreja toda em oração. Não adianta um grupinho somente subir para o morro, meus queridos, lá para o meio do mato. Não adianta. A igreja tem que tomar uma posição diante de Deus, diante desta frieza espiritual em que nós estamos vivendo. O povo está materialista, o povo está individualista, cada um vive para si mesmo, cada um cuida de si mesmo. Há um problema muito sério, meus queridos. Às vezes nós falamos em união, mas muitas vezes nós temos apenas reuniões, nós não temos união, porque existe o verdadeiro amor de Deus, ali existe a verdadeira união, e a verdadeira união diz que todos têm o mesmo pensamento, todos têm a mesma fé, todos pregam a mesma coisa. Eu quero te dizer para você: tem se levantado igrejas e mais igreja. Eu viajo por aí afora, no Juscelio, sabe disso, cada lugar que a gente passa, tem uma igreja aqui, tem outra lá, tem outra lá, e eu estava dizendo: Deus, será que isso aí está certo? Não está, meus queridos. Sabe por que não está? Porque eles não pregam a mesma coisa que nós pregamos. Cada um prega a sua filosofia, o seu pensamento, e a Bíblia diz que quem é unido, que se nós somos unidos um só, nós temos que ter um propósito só. Eu até concordo se eles pregassem a verdadeira salvação, mas a maior parte estão pregando dinheiro, estão pregando prosperidade, estão no materialismo, estão apenas pensando em carteira de pastor, como a gente vê por aí afora. Levanta uma igreja, lá vai um camarada a ser pastor, cada um unge o outro como pastor e é feito pastor. Meus queridos, está tudo errado. A verdadeira igreja do Senhor, ela tem que estar unida no amor de Cristo, porque senão não sobe. Aleluia. Queridos, e a Esther disse: eu vou. Passou um dia orando e jejuando. Passou o segundo dia orando e jejuando. No terceiro dia, ela disse: agora está na hora. Aleluia. Você já chegou na presença do Rei? Hoje eu e você temos liberdade, meus queridos. Aleluia. Antigamente, antes de Cristo morrer, era só o sacerdote que ia lá no Santo dos Santos.
ele entrava para oferecer sacrifício, mas hoje eu e você, aleluia, aleluia, já foi aberto o caminho, meus queridos. Você não entra na presença do rei porque você não quer, você pode entrar na presença do rei. A Bíblia diz: olha o teu joelho lá dentro do teu quarto, em segredo, que o teu pai te ouvirá, que Deus te ouvirá, aleluia. E nessa noite nós vamos entrar na presença do rei, meus queridos. Você não entra se você não quiser. Não existe sentença de morte mas existe o Senhor benigno, bondoso, misericordioso, estendendo a mão, dizendo: não temas, meu filho, minha filha, eis que eu estou aqui para te ajudar, para te levantar, para te sustentar, para te dar vida e vida com abundância. Aleluia. Chega o terceiro dia. Parece que Deus, eu estava ali orando, interessante, eu estava ali orando, e parece que eu estava, não conheço Suzã, não conheço a capô da Pérsia, mas parece que eu estava vendo, irmão José, assim, a Esther caminhando de passo firme, cabeça levantada, já dizendo: Deus vai ser comigo, eu vou entrar na presença do rei, e ele vai estender o cetro para mim, aleluia. Oh, que convicção, que atitude desta mulher, aleluia. Lá vai Esther, de passo firme. Tem crente aí de cabeça baixa, meus queridos. Eu estava estudando esta tarde sobre os dons, sobre o fruto do Espírito, meus queridos. Eu estava estudando, Deus me deu uma mensagem sobre os 9 frutos do Espírito. Tem muita gente que fala em amor, mas não existe amor. Um não pode ver a cara do outro. Eu já estive numa reunião que, quando o se levantou-se para pregar, para dar uma palavra, alguém se levantou-se no banco e foi embora. Meus queridos, não é assim, não, aleluia. Deus, ele está pronto a intervir na nossa vida, mas nós precisamos levantar a cabeça, ter a atitude de Esther e dizer: eu vou ter a presença do rei. O meu problema para mim parece impossível, mas para Deus não é impossível. Ele pode reverter a minha causa. Aleluia. Lá está Esther, passo firme. Rafaela, parece que eu vejo até as moças, o eunuco, preocupado, dizendo: tadinho da Esther, o rei não vai estender o cetro porque ela não foi chamada. Aleluia. Os meus pensamentos, os meus projetos, os meus caminhos não são os caminhos do Senhor. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como intervir na hora certa. Irmão, não te preocupa. Se você tiver a fé de Esther, de Mardoqueu, na hora certa Deus vai abrir a porta que ele prometeu. Na hora certa Deus vai te curar. Se você tiver a fé de Esther, Deus vai te levantar. Aleluia. O que nós precisamos, meus queridos, é colocar esta fé em ação. O que nós precisamos é dizer: não, ainda que tenha que perecer, mas eu sei que Deus vai se levantar e vai estender o cetro para mim. Lá vai Esther, cabeça levantada. Quem sabe as moças lá atrás olhando e só esperando a hora que ela fosse colocar o seu pé na porta, que dava para a sala do rei, o rei no seu trono. Mas qual não foi a surpresa? Quando Esther entra na presença do rei, o rei Assuero olha para Esther, estende o cetro de ouro e diz mesmo assim: entre Esther, o que tu queres? Aleluia. O que tu queres? O que tu veio fazer aqui nessa noite, filha de Deus, filho de Deus? O que tu queres? Aleluia. O rei está entendendo o cetro para ti nesta noite. O rei está aqui, meus queridos, rei dos reis, o Senhor dos senhores. Você não veio aqui em vão. Você não veio aqui simplesmente para ver o Miguel pregar. Você não veio para passar tempo aqui dentro da casa do Senhor. Você veio aqui porque você quer que o rei estenda o cetro para ti. E ele está aqui nessa noite, te dizendo: minha filha, o que tu queres? Jesus disse, irmãos, se nós pedirmos com fé, querendo, nós vamos receber. Aleluia. Esther, o que tu queres, Esther?
Esther entra na presença do rei, conversa com ele, diz: rei, eu vou preparar um banquete, aleluia, vou preparar um banquete, eu quero que o rei e o Amã estejam nesse banquete. Irmãos, a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. É bíblico que aconteceu isso. Aleluia. Lembra de Eliseu? Quando estava aquele soldado cercado, Samaria cercado pelo soldado assírio, tudo estava cercado totalmente. O que aconteceu? Eliseu orou, e Deus chegou a eles. Eliseu levou os inimigos deles, e eles colocaram na mesa perante eles. Lá está o inimigo diante da mesa, junto com o povo de Samaria. É assim que Deus faz, meus queridos. Não te preocupa, Deus sabe como trabalhar. Deus tem a hora certa, Deus tem o momento certo. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, que às vezes quando nós nos apressamos, quando nós queremos botar Deus na frente, é muito perigoso. Um dia Deus falou comigo, nós passamos uma prova de 3 anos e meio, e Deus disse: pelo profeta, eu vou abrir uma porta. E o diabo lançou uma porta dentro de mim. Eu pensei que era Deus e fui, peguei aquela porta. 6 meses depois eu estava abrindo um lado, porque entrei na porta errada. Mas depois, quando Deus abriu a porta de verdade, eu entrei e eu estou até aqui agora, meus queridos, pela vontade e misericórdia de Deus. Deus abriu a porta na hora que eu não esperava. Aleluia. Queridos, Esther preparou o banquete. Ai, lá o rei e o Amã todo contente. Aí nesse interim, irmãos, depois do segundo banquete, se não estou enganado, o primeiro banquete, o rei Assuero pega o sono e vai no livro das crônicas e olha ali que há um tempo atrás houve uma conspiração contra ele, e alguém fez saber, conheceu, sabia, e fez saber o seu grupo do rei, contaram ao rei, e Bigtã e Pérez, se não estou enganado, os dois que estavam conspirando foram mortos, e não foi dado nada, recompensa, nada. A pessoa que tinha falado, que tinha dito que aqueles homens queriam matar o rei, e o rei se levanta, lê as crônicas, e ali diz alguma coisa sobre o Mardoqueu. Aí o rei chama o Amã e diz: Amã, vem aqui. O que se fará do homem de cuja honra o rei se agrada? Bom, ele como príncipe não tinha como pensar outra coisa, né, irmão? Poxa, eu sou o príncipe, sou o grande aqui, depois do rei. É provável que o rei vai estar se agradando de mim. Então o rei sabe o que deve fazer? É o cavalo do rei, as vestes reais, e bota nesse camarada, e bota um príncipe. Olha, ele bota um grande aí, esse puxando o cavalo pela cidade e dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. O rei olha para ele e diz assim: Amã, vai lá, pega as vestes, pega o cavalo e faz assim como o teu Mardoqueu. Aleluia. A Bíblia diz que se humilha será exaltado, irmãos. Eu vou dizer uma coisa que Deus está colocando no meu coração aqui agora. No nosso meio existem muitos crentes soberbos, orgulhosos, que não se dobram diante do pregador, diante de Deus, irmãos. Deus me deu uma mensagem há poucos dias, ali na Incocesa, que diz assim: eu que já fui, e Deus pede conta do que passou. Deus me deu uma mensagem, mas poucos foram aqueles que foram na frente ali, se humilhando. Mas lembra que Deus exalta aquele que se humilha. O Mardoqueu estava sendo humilhado, Mardoqueu estava na lista de ser destruído, de ser morto, mas agora a coisa vai reverter, a coisa estava mudando de figura. O homem agora que estava sendo perseguido ia ser agora levado num cavalo pela cidade afora, e aquele que
por ti. Ela disse: não vou. Ela disse: vem aqui, eu quero orar por você. Ela não disse que ela estava em pecado. Ela disse: vem aqui, eu quero orar por ti. Ela disse: eu não vou. E ela não veio, irmãos. Eu disse: meu Deus, o que está fazendo uma pessoa dessa na casa de Deus? Aleluia. Qualquer um vinha correndo, irmãos. Qualquer um vinha correndo. Se Deus te chama hoje, aleluia, venha depressa, te humilha, te lança aos pés do Senhor. Você vai sentir a mão de Deus sobre você. É aquele que eu disse: que se humilha será exaltado. Aleluia. Lá foi o Amã pela cidade afora, gritando. Olha que humilhação, irmãos. Olha que humilhação. O príncipe Amã, agora carregando o judeu Mardoqueu, aquele inimigo dele, que tanto ele queria matar. A forca já estava preparada para o Mardoqueu. Aleluia. Mas quem estava no comando de tudo não era o homem, era aquele que é soberano sobre o céu e a terra, e que não existe nada que impeça quando ele quer fazer, quando ele quer abençoar, quando ele quer transformar, quando ele quer levantar. O diabo pode se levantar de um lado para o outro, mas quando Deus quer fazer, meus queridos, ele faz mesmo, desde que nós estamos na sua presença, desde que nós nos colocamos na presença do Senhor, como ele se agrada. Aleluia. Mardoqueu foi, levou, Amã levou Mardoqueu, foi gritando, voltou para casa, angustiado. E sabe o que a mulher dele disse? Me prepara. Se tu já começou a cair diante do Mardoqueu, queridos, foi feito o segundo encontro, festa de Esther. Lá vai o rei, lá vai o Amã, lá na festa. O rei diz: Esther, que mistério é esse, Esther? Fica de pé, Esther. O que tu quiseres, Esther, eu te darei metade do reino, te darei, Esther. Aleluia. Quem é noiva de Cristo aqui? Quem é noiva de Cristo aqui, querido? Aleluia. Você vai andar. Você vai herdar o céu. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Cristo herdou o céu. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós vamos herdar também a glória. E Deus vai nos dar, meus queridos. Existe lá uma rua de ouro, de cristal. Existem palácios. A Bíblia diz, meus queridos. Jesus disse: olha, eu vou preparar lugar para vocês. E eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Ele disse: Esther, pede o que tu queres. O que tu queres, Esther? Ei, é o seguinte: você assinou com teu anel uma sentença para destruir todo judeu que existe na fortaleza de Suzã e nas províncias. Este povo, ó rei, é o meu povo. Este povo, ó rei, é o meu povo. Existe uma forca. Aliás, alguém chegou e disse: ó rei, existe uma forca aí que Mardoqueu, que Amã preparou para Mardoqueu. Quando Esther conta a história, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O chumbo virou contra a polícia, irmãos. O chumbo virou. Aleluia. Deus está aqui nesta noite. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele não quer que você seja apenas uma casca por fora, muito bonita. Sabe o que Deus me falou hoje, irmão José? Que coisa interessante. Deus me deu outra mensagem hoje, irmão Edinho. Eu estava em casa hoje de manhã, fazendo uma faxina dentro do meu pátio, entre o muro e o piso tem um vãozinho assim. Ali tem uns pés de mamão. Todo ano nasce aqueles mamão ali do lado da minha casa, sabe, né? E tinha um pé de mamão muito grande ali. Eu estava notando que o mamão, ele não madurava. Ele ia até certo tempo e de repente ficava todo preto e começava a cair.
E a sua às vezes dizia para mim assim: vai lá perto daquele mamão, apoio, esse menino não presta. Alguma coisa, não sei, aquele mamão, ele está dando fruto, mas, irmãos, aí eu comecei hoje, eu disse: eu vou cortar esse mamão. Por que ele está fazendo aqui? Ele vai cair em cima do meu carro ainda? Ele vai cair em cima do carro, às vezes eu deixo o carro ali do lado, eu vou para a garagem, dá um vento, ele vai cair em cima do carro. Irmãos, quando eu bati nele, ele já estava oco embaixo, ele estava oco por dentro, ele estava com a casca ainda por fora, parecia que ele estava bem, mas por dentro ele estava oco. E os mamãos lá em cima não podiam se alimentar da seiva, da água, ele estava oco. A água dentro dele, irmão, tinha uma certa altura, tinha água. Era mais ou menos assim, um oco assim até embaixo, e tinha água ali, e o pé dele embaixo estava todo oco. Quando eu mexi nele assim, ele disse: ô Jesus, está só faltando dar um toquezinho e ele ia cair com tudo. Aí Deus me deu uma mensagem naquela hora ali, e Deus me disse: meu filho, assim tem muita gente dentro da minha casa, parece bonitinha até por fora, mas por dentro estou louco, falta a seiva, o meu espírito para dar vida. Às vezes até parece que tem fruto, mas são frutos que não valem nada, são frutos podres, meus queridos. E aqueles mamão que eu peguei que caiu, todo ele estava murcho, todo ele estava com problema, querido. Jesus disse que nós temos que dar fruto, mas dar fruto bom. E nesta noite, se falta essa seiva no teu pé, no teu corpo espiritual, ele está aqui como o rio das águas cristalinas, como as águas correntes, as águas purificadoras lá de Ezequiel. Ela vai entrar em você. Você pode nadar nessas águas nessa noite e sair daqui com a vida nova, transformada. Cuidado, meus queridos. Jesus disse que a árvore que não dá fruto, ele corta, e a árvore que dá fruto, ele limpa. E nessa noite, o Espírito Santo está limpando aqui, aleluia. O Espírito Santo, ele está te alertando que ele quer você por dentro. Não pode ser louco, você tem que ter a presença do Espírito Santo. Não pode somente uma casca, irmãos. Não pode. Ai, como eu fico triste quando essa semana eu chegando, saindo do comércio, encontrei uma irmã, ela se congrega comigo ainda. Encontrei uma irmã numa situação, irmão, que me deu até uma tristeza de ver aquela mulher daquele jeito. Eu disse: meu Deus, ainda sai depois, irmão José, vai lá para cima do púlpito cantar e ninguém sente nada. Sabe por que ninguém sente nada? Porque está outro, meus queridos. Não tem a unção do Espírito, não tem a graça de Deus, aleluia. Mas essa noite, Jesus está aqui, ele está estendendo o cetro de ouro. Vou ficar de pé, meus queridos. Vamos ficar de pé. Deus me manda parar. Eu sei muita coisa ainda para falar aqui, mas Deus me manda parar. Ele está aqui, ele está estendendo o cetro de ouro para ti. O que você precisa, eu não sei o que tu precisa. Se é material, se é físico, se é problema de saúde, se é uma casa, se é um carro, se é problema espiritual que você precisa fazer um concerto com Deus. Essa noite tem a oportunidade. A mesa está posta, o Rei dos Reis está aqui, aleluia. Embora o diabo tenha dito para você que não há esperança, mas a minha e a tua esperança é Cristo Jesus. A esperança é Ele, e nós não podemos naufragar na fé, meus queridos. Nós precisamos estar em pé diante do Senhor, e nessa noite entre no aposento do Rei, aleluia. Eu quero fazer um convite. Eu não sei se os irmãos vão louvar ao Senhor, mas eu quero fazer um convite neste momento. Quem sabe, eu não sei qual a tua necessidade, mas uma coisa eu sei, irmãos, mais do que nunca eu sei, que nós, a igreja, a nossa igreja, nós precisamos de um conceito, nós precisamos tomar atitude de Esther e de Mardoqueu, e Deus pode reverter a história da igreja, meus queridos. Tem igrejas por aí, nossas igrejas estão morrendo. A gente prega, parece que está pregando para as paredes, a gente fala, canta, e parece que tem gente que está com a mente lá no mundo da lua. O que é isso, meus queridos? É a frieza espiritual que está tomando conta. É gente de duas personalidades, aqui dentro de um jeito, lá fora de outro jeito. Não, senhores, o Deus
está lá onde você anda também, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer mudar, Deus quer trabalhar na tua vida. Eu abro uma oportunidade agora. Se você tem uma oração, vem aqui à frente e nós vamos orar.